Fala galerinha, tudo tranquilo? Olha só, o professor Tiago Melo na área. Hoje vamos dar início ao nosso mais novo projeto, as pré-aulas. E aí, antes de toda a aula aí da isolada, a gente vai ter um momento como esse, beleza? Eu vou explicar para você previamente o conteúdo que vai ser estudado, resolver algumas questões. Você vai praticar em casa, você vai estudar o assunto em casa, para quando a gente chegar na sala de aula, a gente tá mais familiarizado com o conteúdo, beleza? Vem comigo, vai ser incrível. Simbora, galera. Olha só, hoje vamos falar sobre racionalização de denominadores. E aí nós temos um primeiro exemplo, que é o seguinte: racionalize o denominador de cada fração. Isso aqui é super importante, por quê? Porque em diversas questões, diversos exercícios, a gente vai ter que fazer isso, tá bom? E aí, racionalizar, o que é racionalizar, né? Racionalizar, gente, é quando você tem uma fração que tem no seu denominador um número irracional, que é esse número que está aqui dentro do radical, raiz de 2, raiz de 5, raiz cúbica de 5. E aí, a gente vai querer fazer um processo de transformação. A gente vai querer transformar esse denominador irracional em um número inteiro, beleza? Então, vamos ver como é que vai ficar aqui. Existem alguns casos, né, que são mais simples que outros, e aí a gente vai analisar de um por um. Por exemplo, né, a gente tem aqui 3 sobre raiz de 2. Então, nesse caso aqui, a gente tem que o fator racionalizante é o raiz de 2. Então, para racionalizar, o que a gente vai fazer? Eu vou repetir aqui, né? 3 raiz de 2. E aí, para tirar, né? Lembra, o objetivo da racionalização é a gente deixar, né? Tirar esse cara aqui do denominador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima por raiz de 2 e vou multiplicar embaixo também por raiz de 2. O fator racionalizante, nesse caso, é o número que está no radical, né? É o radical. Então, tá aqui, ó. 3 vezes raiz de 2 é 3 raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 é o mesmo que raiz de 4, né? Lembrando que isso aqui é uma raiz quadrada, tá bom? Só um detalhe, né, gente? O fator racionalizante, só corrigindo o que eu falei, não é o número que está dentro do radical, é o próprio radical com o número, tá? Então aqui é raiz de 2 o fator racionalizante. Então o que é que eu vou ter aqui, ó? 3 raiz de 2 sobre raiz de 4, que é 2. Pronto. Observa que a gente acabou de racionalizar essa fração e realmente, ó, aquele radical que estava aqui embaixo, ele sumiu, né? A gente tem agora um número inteiro, 3 raiz de 2 sobre 2. Tá massa? Então, nesse caso aqui, ela é bem simples, né? Apareceu uma fração, tem um radical embaixo, tem um número irracional embaixo, né? Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. Basta você multiplicar a fração por esse número que está aqui, né? O próprio raiz de 2, por exemplo. Aí você vai multiplicar numerador e denominador e a gente chega nessa resposta aqui. Belezinha? Simbora. Essa letra B é bem parecida, né? O que a gente vai fazer? Nota que o fator racionalizante aqui, gente, olha, aqui você tem um produto, tá? É bom a gente estar atento a essas operações. Nesse produto, a gente tem um raiz de 5, tá bom? Então, a gente vai fazer o quê? O fator racionalizante aqui vai ser o raiz de 5. Eu vou repetir aqui essa fração, né? 7 sobre 2 raiz de 5. E eu vou multiplicar em cima por raiz de 5 e embaixo por raiz de 5 também. Como é que vai ficar aqui? Vamos lá. 7 vezes raiz de 5, 7 raiz de 5. 2 raiz de 5 vezes raiz de 5, aí vai ficar 2 vezes raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25. Beleza? Como é que vai ficar? Vamos lá. 7 raiz de 5 sobre 2 vezes. Quanto é a raiz quadrada de 25? 5, professor. E aqui vai ficar como? Olha só. 7 raiz de 5 sobre 10. Tá resolvido. Observa aqui. Quando tiver um produto, né, entre um número inteiro e um número irracional, que resulta, obviamente, em um número irracional, o fator racionalizante vai ser esse cara aqui, vai ser esse número irracional, tá bom? Então aqui eu fiz, ó, multipliquei por raiz de 5 em cima e por raiz de 5 na parte de baixo. Belezinha? Tranquilo? Então vamos lá. Gente, aqui na letra C é um caso um pouco mais delicado, tá bom? A gente vai ter que analisar isso aqui com calma.
Observa que esse caso aqui, ele é parecido com esse, mas tem um detalhe. Essa raiz aqui, ela é uma raiz cúbica, tá bom? Ela é uma raiz cúbica. Quando tiver uma situação assim, uma raiz cúbica, uma raiz quarta, uma raiz quinta e assim por diante, a gente vai ter que levar uma coisa em consideração. A gente tem que lembrar que o objetivo de racionalizar é transformar esse denominador, que é um número irracional, em um número inteiro. Né? Por isso que a gente vai fazer a racionalização. E aí, obviamente, o fator racionalizante aqui é raiz cúbica de 5. Então vamos lá, o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir aqui, ó. 1 sobre raiz cúbica de 5. E aí eu vou multiplicar, olha só, por esse cara, né? Raiz cúbica de 5 e raiz cúbica de 5. Mas aí tem um detalhe, gente. Existe uma propriedade aqui que é a seguinte. Veja só. Para que a gente consiga... Nota que se eu multiplicar esse cara por esse, eu vou ter raiz cúbica de 25. E a raiz cúbica de 25 não dá exato. Né? Continua sendo um número irracional. Então você vai pensar, puxa, essa técnica aqui não vai me ajudar muito nesse caso. Gente, tem um detalhezinho importante, tá? Olha, quando a gente faz esse processo aqui, a gente tem que lembrar, ó, que aqui nós temos um oculto, né? Existe um expoente e um oculto aqui dentro. Esse 5, ele é a mesma coisa de 5 elevado a 1. Você concorda comigo? Sim, né? E aí a dica é, todas as vezes que você tiver o índice da raiz maior do que 2, sabe o que você vai fazer? Você tem que colocar aqui no fator racionalizante, ó, expoente desse número aqui, a diferença entre o índice e esse cara que está aqui. Ah, Tiago, então no caso, se eu fizer 3 menos 1, né? Fizer aqui, ó, 3 menos 1, eu vou ter 2. Isso. Aí você vai colocar aqui, ó, 2, 2. Tiago, toda vez eu faço isso? Gente, todas as vezes que esse cara, né, ele for uma raiz, né, por exemplo, uma raiz cúbica, uma raiz quarta, quinta, tiver um índice maior do que 2, você vai fazer essa diferença entre o índice da raiz e esse expoente aqui, tá bom? E aí no fator racionalizante, esse expoente dessa base vai ser esse número que está aqui. Ou melhor, vai ser esse número que está aqui, né? A diferença entre esses dois. Esse índice e esse expoente que está aqui, tá bom? Então, olha só como é que vai ficar. 1 vezes raiz cúbica de 5 ao quadrado. Isso aqui vai ser a raiz cúbica de 5 ao quadrado. Raiz cúbica de 5 elevado a 1 vezes raiz cúbica de 5 elevado a 2, olha só, os radicais eles têm o mesmo índice, então a gente repete, né? A gente pode fazer o produto. E aqui agora, olha só, o que é que eu vou multiplicar? Eu vou multiplicar 5 elevado a 1 oculto, né? Vezes 5 elevado ao quadrado. Como é que vai ficar isso? Olha só. Raiz cúbica de 5 ao quadrado é 25, né? Fica raiz cúbica de 25. E aqui eu vou ter raiz cúbica de 5 elevado à terceira, né? Você concorda comigo? Por que 5 elevado à terceira? Porque aqui a gente tem uma multiplicação de potências de mesma base. O que é que eu vou fazer? Eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. 1 mais 2, 3. E aí, galera, veja só o que é que vai acontecer. Aqui eu vou ter uma raiz cúbica de 25, né? Sobre, olha só que legal. Olha, se o índice da raiz e esse expoente aqui eles são iguais, a gente pode cancelar, né? Pode simplificar. E aí a gente tem raiz cúbica de 25 sobre 5. Nota que a gente conseguiu realizar a racionalização. E aí, tranquilo, galera? Ficou fácil? Então fica atento a esses detalhes aqui, beleza? Olha só, vou gravar outro vídeo para responder as outras questões, para não ficar um vídeo muito longo, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida, é só você mandar aqui no Google Classroom, tá bom? Fechou, galera? Valeu!